prazer que hoje eu estou aqui entrevistando o Dr. Elcimar Coutinho. Muitas pessoas conhecem, né? Ele é um dos médicos mais respeitados no Brasil e no mundo. Inclusive é um dos conselheiros da Organização Mundial de Saúde. A história dele é longa, né? Se formou em farmácia, teve muita influência do pai nessa história, né? O seu pai serviu de mentor aí, né? E acho que de alguém que te entusiasmou. Depois ele fez medicina, é formado em endocrinologia, nada mais nada menos do que na Faculdade Sorbonne, na França. É o criador de várias substâncias, né? Não só uma, várias, que possibilitam diversas melhorias na qualidade de vida, né, das mulheres. A gente vai falar sobre alguns pontos importantes, no qual ele é mestre, ele também tem pós-graduação em ginecologia, então eu me sinto honrada, muito feliz, viu, doutora Elcimar? Em primeiro lugar, muito obrigada, tá? Namastê. E agradeço demais a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, pelo que eu vi está com 87, né? Com carinha de 50. Então, assim, uma pessoa com 87 anos que trabalha, pelo que eu vi aqui, que ele também é meu médico, umas 12 horas por dia, né? Lindo, maravilhoso. Agora, porque aquele povo que fica com preguiça de trabalhar 2, 3 horas, né? A gente tem aqui, além de toda a formação dele, um exemplo também de vida, de dedicação. Por isso que eu digo que o signo de Touro, que ele é taurino, não foge à luta. O povo gosta de trabalhar. Mas enfim, vamos lá, já apresentei aqui quem é esse Papa que entende tudo e mais um pouco de mulher, de saúde feminina e de hormônios, assim como dos implantes, que algumas pessoas falam mal, outras falam bem. Eu vou falar tanto das coisas que as pessoas criticam dos hormônios e dos implantes, para ele poder esclarecer melhor, né, para não ficar aquela coisa, disse que não sei o que, fulano teve não sei o que. Vamos falar sobre os possíveis efeitos colaterais, como combatê-los, vamos entrar em vários assuntos. Primeiro tema que a gente vai falar, que eu acho que é o mais introdutório que eu pensei, é falar sobre a TPM, que é uma coisa que perturba quase todas as mulheres que ainda estão num ciclo hormonal, né? Então a primeira coisa que eu queria te perguntar, doutora Elcimar, o que é a TPM em relação a essa dança hormonal que nós vivemos mês a mês? O que é? O que causa a TPM em termos de hormônios? Realmente a TPM eu acho que é a condição mais perturbadora da vida das mulheres, porque ela ocorre em praticamente todas as mulheres. Com o tempo, em fases diferentes da vida, ela pode ter essa TPM, que se denomina de TPM, mas significa tensão pré-menstrual. É um mal-estar, uma insegurança e um nervosismo que acomete as mulheres que estão em vias de parir ou em vias de menstruar. Em vias de parir também? Em vias de parir também elas podem ficar com uma modificação do comportamento. É um momento assim de tensão, porque é uma tensão pré-menstrual, e como a menstruação é uma condição que só ocorre no mundo civilizado, é como se fosse uma doença da civilização, porque as mulheres que têm tensão pré-menstrual são as mulheres civilizadas, que evitam engravidar. E evitando engravidar, aquilo que deveria ser uma gravidez se transforma numa menstruação. E a menstruação é, portanto, o que seria, não mal comparando, acho até que bem comparando, a menstruação seria um aborto mensal. Porque é um aborto do ovo que não foi fecundado. E isso em termos de hormônios, quando a gente pensa, por exemplo, o momento que vai dar TPM na mulher, que parte que é do ciclo hormonal dela? Como funciona essa dança de forma assim, didática simples? Eu sei que é complexo. Quando a mulher ovula, ela ovula e está preparada para receber uma semente, né, um espermatozoide que vai transformar o ovo no feto, no produto. E se ela evita este momento em que ela engravidaria, esse ovo não fecundado vai ser expelido, porque ele vai morrer se ele não for fecundado. Certo. Então ele morre, e aí quando ele morre, ela vai ter um aborto do ovo que não foi fecundado, que é uma menstruação. A menstruação
é um aborto, vou repetir, porque é importante que se faça essa correlação. A menstruação é um aborto do ovo que não foi fecundado, entendeu? Então, sempre que ele não for fecundado, ela terá que abortar aquele ovo para limpar o útero e começar uma nova tentativa de engravidar, porque a mulher tem um ovário para engravidar. E se ela não engravida, porque ela é uma mulher civilizada e evita a gravidez, por alguma razão, ela então vai ter este aborto, que é uma menstruação. Eu escrevi um livro que se chama Menstruação a Sangue Inútil, desde que eu constatei que realmente isso era uma coisa absurda, que as pessoas vissem com tanta magnanimidade um fenômeno que é um fenômeno negativo, que é um aborto. Aborto de quê? Do ovo que não foi fecundado. Então, aquilo que se passa na mulher na fase pré-menstrual é aquilo que se passa numa mulher que está grávida, que quer conservar a gravidez, mas que por alguma razão a gravidez não progrediu, o feto morreu e ela aí tem um aborto. E o mal-estar que acompanha o aborto é muito parecido com aquele que acompanha a tensão pré-menstrual. Então você acredita que o sentimento de mal-estar que algumas mulheres sentem de um jeito, outras sentem de outro, né? Tem um amigo meu que ele é professor de medicina chinesa, que eu sou pós-graduada em medicina chinesa, e ele fala assim que existem 3 tipos de TPM. Tem a pena de mim, TPM, tem a pena de mim, a tocou, pegou, morreu. Então assim, tem alguns tipos, cada mulher sente de um jeito, né, a TPM. Então você acha que a TPM é muito mais emocional do que hormonal, ou ela tem uma causa hormonal também? Não, a causa é principalmente hormonal. E qual é o hormônio qual é a hora que, dentro da dança do hormônio, que horas que começa a dar TPM? É na hora que a progesterona baixa, que ela sobe? Na hora que a progesterona acaba. Tá, então vem o estrogênio lá no pico da ovulação. A progesterona que dava ela uma condição de mulher grávida, mansa, tranquila, sonolenta. Tipo, fica quietinha que talvez você esteja grávida. Essa progesterona acaba e ela aí, quando a progesterona acaba, deixa de sustentar o endométrio, ele colapsa e ela aí sangra. E esse sangramento dura mais ou menos 3 a 4 dias, que é o tempo para acabar o endométrio todo e nascer um novo endométrio para ela se preparar para uma eventual nova ovulação e todo esse processo gravidez, etc. Tá. Então, se a gente for ver em termos de ciclo, me corrija se eu estiver enganada, tá? Foi o que eu já estudei um pouquinho nesse sentido. Então, tem o pico ovulatório, que seria o estradiol alto, né? O estrogênio alto. Aí, na hora que, vamos supor que engravidou, começa a subir a progesterona. Na hora que não engravidou, não, a progesterona cai, aí nessa hora que dá TPM. Tá, ok. Então, nesse sentido, pensando nos hormônios, já que o senhor é um endocrinologista especialista nisso, como a gente pode controlar a TPM, né? Como nós podemos fazer o controle da TPM pensando em hormônios? O que pode ser feito para mulheres, aquelas que sim ficam desesperadas e que quer matar um e que são aquelas que nem elas se aguentam? Olha, filha, a TPM é uma coisa muito difícil de você controlar. Você pode impedir que ela ocorra, evitando a ovulação. Tá, então se você não ovula, você não terá uma ovulação frustrada. Porque você não ovulou, então não acontece nada. Nem você fica pseudo-grávida com aquela progesterona que o organismo pensa que ia servir uma gravidez, mas como não houve a gravidez, a progesterona cai, e aí você tem um sangramento. Então, se porventura você não ovula, você não tem TPM, você não tem menstruação. Tá, e aí nesse sentido, qual a substância em termos de implante que é mais indicada para a mulher que o problema dela é só TPM? Tirando anticoncepcional, hipertrofia, pensando só na TPM, qual é o implante mais indicado? Qualquer implante que seja um derivado da progesterona serve para bloquear a ovulação. Eu desenvolvi mais de 10 implantes com progesteronas diferentes. Eu uso umas 3 ou 4 dessas progesteronas, porque cada uma delas tem uma peculiaridade. Duram mais tempo ou menos tempo, são mais fortes ou mais fracas, enfim, tem efeitos colaterais que umas têm que as outras não têm. Existem derivados da progesterona, se você muda um pouquinho a estrutura química da progesterona. Alquimia, isso é alquimia pura, né? Mas fazendo com que ela tenha os efeitos da progesterona de inibir a contração do útero, importante na gravidez. Progesteronas modificadas que não são destruídas pelos enzimas naturais. A gente chama de
progestativos. São esteroides que a gente usa largamente, são os que eu mais uso. Esses todos que a gente mencionou aí são derivados da progesterona. Quase tudo que a gente usa é derivado da progesterona. O produto que eu desenvolvi, que eu consegui convencer a Merck, no caso desse que eu vou falar, não foi nem a Merck, foi o CEL de Paris, a sintetizar foi a gestrinona. A gestrinona é um casamento da progesterona com a testosterona. É um híbrido. É um híbrido. Esse híbrido não é destruído no corpo. E como ele é casado com a testosterona, ele dá à mulher aquilo que a testosterona dá ao homem, dá libido à mulher. Que também pode aumentar a massa magra, né? Naquela que malha, né? Se não malhar, não vai ser. Ela ganha massa óssea e massa muscular. A massa óssea também. Porque ela tem qualidades da progesterona, da testosterona. Então também seria boa para mulheres que estão com densitometria óssea negativa, não positiva? No caso da testosterona também, o uso da testosterona na mulher, para você ter um efeito, é preciso que ele seja aplicado continuamente, porque a testosterona também ela é destruída no corpo da mulher. Ela é destruída por uma enzima chamada aromatase, que aromatiza a testosterona, transformando ela em estradiol. Entendeu? Quer dizer, o operador, o médico, seja lá quem for, que esteja cuidando do assunto, ele tem que estar familiarizado com essas características dos esteroides para ele poder ter sucesso naquilo. Porque senão dá a testo e vai virar estradiol, e se a mulher já tem uma predominância estrogênica, vai ficar demais, né? Vai estar reclamando que não me deu libido nenhuma, não vai dar mesmo. Porque virou tudo estradiol. Virou tudo estradiol. E o estradiol não é um hormônio que dá libido à mulher, dá receptividade sexual, que é diferente. E a lubrificação, né? E a lubrificação é que torna possível a fecundação, etc. Tá. Uma coisa que você já acabou entrando foi na gestrinona e você começou a falar uma pergunta que eu ia te fazer, que é justamente como surgiu a gestrinona. Então você pediu uma pesquisa para a indústria farmacêutica especificamente? Não, pesquisa, eu cheguei para a indústria farmacêutica, o CEL de Paris, e falei com o Sakis, que era o presidente na época, isso há quase 30 anos atrás. Só Sakis, o produto que vocês têm que sintetizar é um produto que casa a molécula da testosterona com a da progesterona. Porque aí nós vamos ter uma progesterona que é anabolizante, uma progesterona que não é destruída no corpo. Que vai dar menos sono. Que não vai botar, você pode usar em pequeníssimas doses, porque ela não é destruída. É uma progesterona vitaminada. Ela melhora a libido da mulher, sem masculinizar a mulher. Ela pode dar musculatura à mulher sem transformar ela em homem, sem dar bigode nem barba, porque a progesterona anula esses efeitos da testosterona e a testosterona da progesterona sobrevida, porque o enzima que destrói a progesterona não destrói esse híbrido. Essa é a Foi sintetizado, escolhemos então. o nome de gestrinona, porque ele podia ser utilizado na gravidez. E eu lancei esse produto no mundo inteiro. Então você chegou para eles e falou, olha, eu recomendo que vocês aprofundem nisso, que a gente crie isso junto, é isso? Você deu a ideia e falou, vamos lá. Tiramos patente e colocamos o produto no mercado. Eu estava desenvolvendo o Implanon para Organon, que era uma cápsula de silicone com um progestínico deles para usar como anticoncepcional. Longa duração. Está no mercado até hoje, dura 3 anos. Esse como é o nome dele? Implanon. Implanon. Está no mundo inteiro. E a substância qual que é? É um derivado parecido desse daí, mas o Implanon é uma progesterona que pertence ao Organon, da Holanda. Não era dos franceses. Os franceses tinham a gestrinona, que era essa que E esse Implanon, ele é mais progestágeno mesmo, ele tem menos a coisa da testo. Não melhora a libido nem nada, mas ele é excelente para inibir a ovulação. E a indústria... Ou seja, ele é bom para TPM, que a gente falou no começo. Tá? E aí você começou a falar? Não, aí eu já estava usando o implante da Implanon e digo, eu vou botar a gestrinona no implante. Ótimo, hein? E aí botei a gestrinona no implante. Eu comecei a fazer testes e vi que eu podia, com a dose adequada, ter um implante que durava 1 ano
e que bloqueava a ovulação durante um ano. E existem vantagens de você usar a gestrinona via implante no sentido de proteção hepática, de não ter... Quais as vantagens? O implante tem imensas vantagens. A primeira vantagem é que você, em vez de dar um comprimido por dia, como você pode esquecer, não sei o quê. Você dá um comprimido por ano. Quer dizer, a dose é minimizada porque não tem que atravessar o tubo digestivo, não tem que sofrer a ação do fígado, do intestino, entendeu? Então você já está direto, a dose, né? O que você botava no comprimido, eu boto no implante, e o implante dura um ano. Quer dizer, é uma descoberta fenomenal. Quando eu comecei a perceber essa duração, eu perdia meu sono, eu não conseguia dormir. Doido para chegar no dia seguinte para continuar a investigação e tal. E aí comecei a usar os implantes de silicone, dizendo, bom, saída seguinte, a indústria farmacêutica não está interessada em vender implante, a não ser com exceções. Porque os outros que desenvolveram tiraram do mercado que acharam que dava prejuízo. Vendeu o implante para paciente uma vez por ano, ele ia ganhar o quê? Porque aparentemente quando você vê o valor total, fala, ai cara, mas não, é quando você divide por 12, não é. Pois é, entendeu? E aí eu comecei a testar com combinações para diminuir o efeito androgênico, associar a gestrinona, associar ao estradiol. Então eu juntava um implante de estradiol com um implante de gestrinona, para ver se eu atenuava o efeito que eu não queria que tivesse. Que era qual? Que era acne, queda de cabelo e coisas assim. E, de fato, quando você usa a gestrinona associada a implantes de estradiol, você tira os efeitos colaterais, sem tirar o efeito inibidor da ovulação. Eu imaginava que, olha só, é interessante estar conversando com você, porque eu já pesquisei um pouco da gestrinona, né? Mas eu imaginava que esse possível efeito colateral, né, gente, é bom lembrar que não é todo mundo que pode ter acne ou queda de cabelo com gestrinona. Mas até onde eu tinha pesquisado, eu pensei que tinha a ver com o DHT, que podia subir, porque ela também tem muita relação com o DHT, então não é. Não é ela mesma, a gestrinona ela em si. É a progesterona casada com a testosterona. Tá. E é uma testosterona que não é destruída no corpo pela hormona. E por que algumas mulheres têm essa tendência a ter espinhos e outras não? É uma predisposição. Só vai saber na hora que coloca. E se, por exemplo, você acabou indo para uma outra pergunta que eu ia falar, que era justamente essa questão que as pessoas, algumas pessoas que colocam, tirei porque fiquei com espinha, fiquei com a pele oleosa, caiu o cabelo. Isso teria como ser controlado em vez de tirar o implante? Sim, tem. Que seria como? Colocar? Associar o estrogênio. Só associar o Basta estrogênio. botar um implantezinho de estradiol junto que elimina o efeito androgênico da gestrinona sem eliminar o efeito bloqueador da ovulação. A gestrinona, a gestrinona é o melhor esteroide sintético que existe no mundo. Vários outros, a indústria farmacêutica estão botando aí sobre tudo que é jeito. Mas quando eu bolei a gestrinona, eu dei uma aula, mal me lembro como se fosse hoje o dia que eu dei uma aula para os químicos da Roussel em Paris. Tirei o paletó, arregacei a manga, fui para o quadro dele e disse, olha, o que eu quero é isso aqui. Isso aqui é a progesterona, isso daqui é a testosterona. Eu quero casar os dois, quero uma progesterona que não seja destruída no organismo em minutos, mas que sirva para segurar a gravidez e inibir a ovulação. O mesmo efeito. E ela também tem, então, o efeito, por exemplo, a gestrinona, se você usar a gestrinona, ela também pode ajudar, além de ser um anticoncepcional, também ajuda, então, na TPM. Se acaba a TPM. Com a gestrinona. Acaba a TPM. Mas com a gestrinona a mulher continua ovulando? Não. Não, ela para de ovular? Para de ovular. Para de ovular. Com a gestrinona você não ovula, você, portanto, não menstrua, melhora a sua atividade física, você ganha massa óssea, massa muscular, como se você fosse homem, sem ser homem, sem usar testosterona. Por quê? Porque o efeito da testosterona está incorporado a uma progesterona. Está casado, que é o híbrido. Pois é, então, você, evidentemente que você não pode educar todos os médicos do mundo para eles entenderem o que eu estou fazendo. Que é, lógico. E aí você tem essa dificuldade. Mas eu fui, no lançamento dos países, todos os países latino-americanos, eu fui pessoalmente explicar como é que ia se usar a gestrinona.
E quando eu comecei a fazer os implantes, eu também repeti tudo que era congresso mundial, eu ia explicar como é e por que eu sugeria que usassem implantes de gestrinona para bloquear a ovulação. E o estradiol que você juntava, dependendo da mulher, se ela tivesse uma predisposição para acne, aumente a quantidade de estradiol. Bota uma cápsula de gestrinona, bota 2 de estradiol. Casar de acordo com a necessidade de cada um. E aí eu senti que eu Ou seja, não é uma panaceia que vai dando assim, tem que passar por um médico, ver como é que é. Põe em prática, né? Uma quantidade muito reduzida de hormônio atender a necessidade da mulher, imitando um pouco a natureza. O ovário é uma titica desse tamanho que faz de você uma mulher. Lhe dá peito, lhe dá bumbum, lhe dá marido, lhe dá filho, lhe dá tudo. Olha o tamanho do ovário. É uma coisinha de nada. E lhe sustenta a vida inteira, como fêmea, entendeu? Então eu queria imitar um pouquinho assim a natureza. E comecei a fazer implantes de tamanhos que pudessem durar ou 6 meses ou 1 ano, que são momentos bons para a gente parar um tratamento, reavaliar e tal. Inclusive, quem tiver interesse em marcar consulta com ele, ele atende no Rio, em Brasília, Salvador e São Paulo, né? E aqui a gente, Belo Horizonte também, nossa senhora. Eu venho sempre aqui no consultório dele em São Paulo, que é aqui em Moé. Pois é, mas então, quando eu desenvolvi esses tratamentos, eu digo, bom, eu tenho que usá-los e para mostrar que funciona, inclusive na clínica particular. Não é só para dar de graça a paciente de hospital público, não. Que as pessoas vão querer comprar isso. Comecei a testar a duração dos efeitos e fiquei admirado com o resultado. O resultado é que o estradiolzinho, uma cápsula de estradiol, durava o tempo que eu quisesse. Eu fiz para durar 1 ano, fiz para durar 6 meses e para durar 1 ano. E eu colocando estradiol, o hormônio feminino natural na cápsula, botando um número adequado de cápsula, eu podia dar à mulher o nível de estradiol que eu quisesse. Então, com 6 cápsulas, eu faço uma mulher na menopausa não precisar de tomar nada mais. É como se ela não tivesse entrado na menopausa. E por isso que minha clientela é enorme, porque quem usa nunca mais para de usar, porque não precisa mais tomar remédio, entendeu? O que é, ela bota uma cápsula, um conjunto de cápsulas de estradiol, de acordo com o peso dela, entendeu? Você pode ter só 4 cápsulas ou 8 cápsulas, você é uma mulher mais gorda, mais pesada e tal. E você associa com testosterona natural, que não engolindo, ela não é destruída. Ela está lá dentro do tubo, só sai uma molécula atrás da outra. Aquelas pessoas que, assim, experimentaram a gestrinona, eu andei vendo algumas coisas em Instagram, de algumas pessoas que são personalidades, mas que, eu coloquei, não e olha aí, tô cheio de espinho, não sei o quê. Então, todos esses efeitos colaterais, eles são advindos de talvez não ter sido vista a pessoa como um indivíduo. Passou e não pensou que tinha que dar o estradiol, e aí a pessoa se apavora, já tira em vez de controlar os efeitos. Pois é, mas... O que é isso? Não, o problema não é esse. O problema maior é o seguinte, que cada pessoa é uma pessoa. Certo. Você leva 10 pessoas para comer num restaurante, a mesma comida, e um gosta, outro não gosta. Mas pode ter gente, por exemplo... Um faz mal, no outro faz bem. Um engorda, sim, no lógico. outro está Mas, por exemplo, numa pessoa que deu espinha, deu oleosidade à gestrinona, que você já assumiu que realmente pode dar. Cura, porque se colocar com estradiol não dá. Então, por exemplo, vamos dar uma dica para as pessoas que colocaram e se apavoraram. Apareceu uma espinha nas costas, mas não sei o quê. Não precisa tirar e jogar o dinheiro fora do que você já investiu. Basta você trabalhar com estradiol. Trabalhar com mais a paciente aí diz que não quer estradiol. Não é hormônio feminino, não quero não porque engorda. Não, a única coisa que engorda, e é uma oportunidade boa para dizer isso, por favor, para minhas pacientes, a única coisa que engorda é comida. Não existe, entendeu? Sem comida não tem nenhum animal que ganhe peso, é impossível. Então o que engorda é comida. E você diz, mas eu estou comendo a mesma coisa. Eu digo, bom, a assim comida... como quem emagrece não comer tanto, né? O que você queima, o que come, faz um exercício equivalente em gasto de calorias, as calorias que você ingeriu, você não ganha nenhum quilo. Eu queimo minha gordura todo dia. Eu pedalo uma bicicleta em jejum diariamente há 15 anos. Por isso que eu tenho o mesmo peso. Meu peso é horizontal.
Porque fazer a bicicleta em jejum tem algum motivo específico? Qual a vantagem do jejum, que você queima a gordura acumulada? Se você estiver com comida no estômago, você está usando a comida do estômago como combustível para o movimento que você está fazendo. E se tiver uma gordurinha acumulada, também vai ter que pegar? Se você tiver de estômago vazio, você vai ter que usar suas reservas que já estão incorporadas como fonte de energia. E se você gasta 500 calorias, você eliminou 500 calorias que foram do seu corpo. Isso é uma coisa já usada nos Estados Unidos há anos, mais de 10 anos, que toda mulher que faz tratamento de câncer, cuja causa é principalmente obesidade, toda mulher que faz tratamento de câncer, hoje nos Estados Unidos, 90% são curadas. Em um ano está curada. É mesmo? Está curada. A cura é muito alta. Então, está curada por um ano. Quando termina o tratamento, o médico diz, olha, daqui para frente, você vai ter que queimar essas gordurinhas suas. Tipo, muda a tua vida, mulher. Você vai ter que pedalar uma bicicleta de cadeira, sem sair de casa, todo dia de manhã, durante 1 hora. Para quê, doutor? Para você não acumular gordura. Então, a gordura tem relação com câncer? Absoluta. É a causa número 1 de câncer, é gordura. Eu fiz a conferência de abertura do Congresso Brasileiro de Câncer de Mama esse ano. Quem fez a conferência de abertura fui eu. E eu disse para eles o seguinte: em primeiro lugar, muito obrigado por ter me convidado, para eu poder ter essa oportunidade de falar com vocês. E quero dizer para vocês que o tema do Congresso é câncer de mama. E a especialidade de vocês todos aqui no Congresso é câncer de mama. A minha não é. Primeiro eu vou definir essa especialidade de vocês. O câncer de mama é uma doença da menopausa. Que a incidência de câncer de mama na mulher que não está na menopausa é inferior a 1%. E por que na menopausa que começa a dar mais? É por conta da queda hormonal? Claro que é. Então, ou seja, aquilo que muita gente diz, mas se vocês fizeram a reposição hormonal com estrogênio, você vai estar aumentando sua chance de câncer, filha, totalmente bobagem, cada um diz né? o que quer, filha. A incidência de câncer de mama no mundo inteiro, nas mulheres, antes da menopausa, até os 50 anos de idade, é de 1%. E esta uma, certamente que é obesa. Entendeu? Quer dizer, uma obesa, pode até, sendo obesa, pode ter câncer até antes da menopausa. 1%. 1%. 99% das mulheres que têm câncer de mama estão na menopausa. O que é que você acha disso? Isso não sensibiliza ninguém, não está na cara que a queda hormonal atrapalha em vez de ajudar. Pois é, aí depois que vai dizer que se repõe, que dá depois que eu falei isso, eu digo, agora eu vou dizer qual é a minha especialidade. A minha especialidade é endocrinologia. Eu estudo a menopausa como endocrinologista. Sim. Então, não sou especialista em câncer de mama, mas posso dizer o seguinte, que a principal causa de câncer de mama no mundo é a obesidade. A obesidade é atribuída a 30% de todos os cânceres do mundo. Quando uma mulher chega na menopausa, se um médico diz para ela, a vizinha, toda vizinha entende de câncer, então ele diz para ela, não use hormônio não que dá câncer, porque minha mãe, porque minha tia... inclusive já dizem também que a gestrinona dá câncer. Não, tremenda bobagem, né? Não, isso é bobagem que nunca deu, né? Só se está dando nessa pessoa que está falando. E aí eu tive. Que mentira. Mas no caso seguinte, eu disse para ele o seguinte, quando a mulher não usa hormônio na menopausa, ela vai descobrir que a vagina dela está seca e ela se recusa a ter uma relação sexual porque dói. Tá? Tem que usar um monte de artifício, não sente prazer nenhum, etc e tal, porque está sem os hormônios. Resume para mim, de forma simples, quais são os principais benefícios de quem usa um implante com gestrinona? Primeiro benefício, ganha massa óssea. Tá. Qualquer mulher que tenha perda de massa óssea, você bota o implante de gestrinona, ele é revertido em menos de 1 ano. A um custo insignificante, que os tratamentos para tratar osteoporose e osteopenia são muito caros. E ela tem que usar todo dia o ano inteiro. Com um implante de gestrinona, você reverte
a osteoporose e a osteopenia. Não deixa você perder estatura nem postura quando entra na menopausa. Entendeu? Entendi. Olha bem, para atleta não se fala, porque a gestinona lhe devolve massa muscular que você tenha perdido. E a gestinona lhe dá massa muscular e massa óssea. Não dá gordura, tira gordura. Como que ela tira a gordura? Qual é o princípio dela que ajuda a tirar a gordura? Ela dissolve a gordura. Como? Por quê? Ela dissolve o efeito metabólico dela. Ela aumenta o metabolismo? Ela transforma a gordura em musculatura. Por conta do quê? Qual é a... O efeito dela é um androgênio. A testosterona faz isso também. Testosterona, você tomar testosterona... E aquelas pessoas que dizem, coloquei gestinona e engordei. De onde vem isso? Porque as pessoas chamam ganhar peso e engordar, o que não é verdadeiro. Gestinona não engorda, faz você aumentar o seu peso. E o osso e o músculo pesam muito mais que a gordura. Você pegar aqui um frasco cheio de leite e agitar, a gordura boia. Se você procurar gordura na feijoada, a gordura está boiando. O osso está lá no fundo, o músculo também. Ela aumenta a libido também? Claro que aumenta a libido. É o casamento da testosterona com a progesterona. E aquelas pessoas que dizem que pode crescer muito o clitóris, dar uma hipertrofia? Tem mulheres que podem ter essa reação? Depende da dose, claro. Se tiver uma dose também muito é alta. estimulado, graças a Deus. E ele, graças a Deus. E ele pode ficar mais sensível, o clitóris? Sim, senhora. Pode. Tem mulheres que só querem usar gestinona por causa disso. Só por conta do clitóris? Não, porque ela o passa clitóris está meio prazer. anestesiado, aí começa a usar gestinona, o clitóris ela acorda para a vida o prazer e fala, vamos lá. sexual. Tá, ok. E quais são as pessoas que você não indicaria o uso da gestinona, mulher? Tem algum caso que não é indicado? Tem. Quais são? Cantoras. Cantoras porque muda a voz. Muda a voz. Em relação àquelas pessoas que dizem que às vezes a pessoa pode usar gestinona e ficar musculosa demais, a pessoa vai ganhar músculo de graça ou ela tem que malhar para favorecer? Se usar a dose alta, ela se muscula. Se ela fizer muito exercício de pegar, ela ganha músculo até sem gestinona. Mas a pessoa pode ganhar músculo, gerar hipertrofia com a gestinona sem malhar? Sem fazer exercício físico? Pode ganhar massa muscular. Mesmo sem malhar? Pessoa Mesmo sem sedentária? Mesmo sem malhar. E aí quem malha mais ainda? Ganha massa muscular, mas ganha mais massa óssea, porque o osso fica quieto lá. Ela chega a baixar a progesterona do corpo? A progesterona não é produzida quando a gestina... E o estradiol não baixa? Não, o estradiol é outra coisa. Ele vai baixar com o uso da gestinona? Indiferentemente, se você bloqueia a ovulação, o ovário para de produzir estrogênio. Então ela também vai parar de produzir estrogênio? Vai produzir estrogênio, por isso é importante botar estrogênio junto. E também tem o caso do mioma submucoso, né? Que ela gera aquela atrofia do endométrio e um mioma submucoso que não estava sangrando pode começar a sangrar também, né? Pode sangrar, mas para reduzir mioma, a gestinona é ótima. Só o submucoso, né? O volume do útero. Só o submucoso que talvez tenha que tomar cuidado. cuidado. O submucoso dependendo do tamanho, da localização. Muito obrigada, viu, meu amor? Obrigada, viu? De coração. Adorei.